Bom dia, graça e paz do Senhor para os irmãos. E hoje nós vamos falar um assunto que normalmente não falamos. E talvez seja até por falha daqueles que têm o ministério da palavra, e eu me incluo nisso. A última vez que nós tratamos desse assunto aqui com os irmãos foi em 2011, dezembro de 2011. Ali no campinho eu dei essa palavra para os irmãos a respeito de administrarmos as nossas finanças de acordo com os princípios do Reino de Deus. E é um assunto que nós precisamos sempre estar lembrando-nos dele, porque é bênção para nós e glória para o Senhor, é honra para o Senhor. E quando nós não meditamos nesse assunto em relação aquilo que Deus tem para nós, os princípios do Reino de Deus, nós deixamos de receber bênçãos de Deus. E deixamos de ser bênçãos também nas mãos de Deus, a favor do seu povo e do nosso próximo. A gente já anunciou aí o título, né? A alma generosa prosperará. Esse é um título que para alguns anima bastante, e para outros talvez até como que traz um certo receio, né? Porque quando falamos em a alma generosa prosperará, para alguns talvez acende aquela luz que nós vamos falar do Evangelho da prosperidade. E meus irmãos, eu vou falar sobre prosperidade sim, eu quero falar porque está na palavra de Deus, mas muito longe de mim fazer apologia ao Evangelho da prosperidade. O Evangelho da prosperidade, como é pregado, no fundo é que o homem está no centro, e que você usa Deus para fazer barganha e ganhar dinheiro. E isso leva ao coração dos filhos de Deus à avareza. Não é isso que queremos falar, mas eu creio de todo o meu coração que também Deus quer prosperar os seus filhos, mas com vistas ao reino de Deus e com vistas à glória de Deus. Não há nenhum problema em que Deus faça os seus filhos prósperos. Na realidade, a apologia à pobreza nada mais é do que um espírito religioso do engano. E nós precisamos então do equilíbrio da palavra de Deus. E nessa manhã eu tenho a minha convicção de você abrir o seu coração. O Espírito Santo vai colocar equilíbrio nesta verdade para você e para mim. E nós precisamos caminhar de acordo com os princípios do Senhor. É interessante, eu estava fazendo umas continhas rápidas aqui com a minha esposa sentada ali no banco. Se você pensasse, eu quero ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de uma vez só. Vamos imaginar que você não tivesse fome, nem nada, nem sono, sentasse numa poltrona confortavelmente e começasse a ler a Bíblia. Quantas horas você acha que você gastaria para ler a Bíblia? Eu fiz as contas. Se você for uma pessoa que lê muito rápido, você vai gastar 60 horas. Se você for mediano, você vai gastar 80. Se você for lento, você vai gastar 100 horas. Até que não é muito não, né? Se você separar 1 hora por dia, durante 100 dias você já leu a Bíblia inteira, se lendo lento. Mas se você então ler toda a Bíblia, você pega um caderno, uma caneta, ou então você vai fazer o seguinte: toda vez que a Bíblia falar sobre dinheiro, sobre finanças, sobre riqueza, sobre propriedade, toda essa questão, você vai vai colocar amarelo. E todas as vezes que você, por exemplo, falar sobre oração, você coloque ali de vermelho. E todas as vezes que você falar, por exemplo, sobre fé, você coloca azul. Qual a cor que você acha que mais vai estar a sua Bíblia? Colorida com qual cor? Amarelo. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, uns irmãos já fizeram isso, esse levantamento. Existem 2.350 versículos a respeito de finanças na Bíblia. E sabe quanto sobre oração? Em torno de 500. Sabe quanto em relação à fé? 500. Isso não deveria chamar a nossa atenção? A palavra do Senhor trata muito esse assunto, mas nós simplesmente
ficamos às vezes simplesmente com os conceitos que nós temos e não vamos à palavra de Deus para ver aquilo que Deus tem a nos dizer. E isso é um grande prejuízo para nós. Muitos irmãos vivem a sua vida totalmente desregrada, desordenada, confusa nessa área financeira, porque não seguem os princípios de Deus na sua palavra. Eu quero te encorajar, nessa manhã, a olhar para isso com todo o seu coração e ver o que o Senhor tem a dizer a você. Nós vamos gastar esta reunião e a próxima reunião geral, nós vamos estar tratando desse assunto. E hoje eu quero fazer assim, um sobrevoo apenas. Eu confio no Espírito Santo que as declarações que eu fizer da palavra, o Espírito Santo mesmo vai explicar para você e convencer o seu coração desta verdade maravilhosa. Eu quero que você, se você quiser acompanhar, eu não vou demorar, eu não vou ficar esperando muito que você localize os versos da palavra. O nosso irmão está registrando aqui em vídeo, você depois pode ver, mas eu vou citar as passagens, eu já tenho elas anotadas aqui para a gente ganhar tempo, então eu vou ler muitos versículos da Bíblia, hoje, nessa manhã, a respeito deste assunto. Provérbios 3, 9 e 10, eu quero começar a partir daqui, e diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com o quê? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Que promessa tremenda do Senhor. Se você honrar ao Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda, o Senhor está dizendo que vai acontecer aqui essa situação: encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A sua despensa vai estar cheia, ou a sua conta bancária não vai estar no vermelho, vai estar lá sempre no azul ou no pretinho, não no vermelho. Que você vai ter com que sustentar a sua família, que além de sustentar a sua família, você vai ter, como o apóstolo Paulo diz, você vai superabundar e você vai ter abundantemente para você e para ajudar ao próximo. Esta é a promessa do Senhor. Você crê na promessa de Deus? Eu vou perguntar de novo, vocês creem na promessa de Deus, irmãos? Muitos irmãos aqui não levantaram as mãos porque ficam com medo das promessas de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos em Jesus o sim para todas as promessas de Deus. Esta é uma promessa do Senhor e nós queremos ela na nossa vida, só que é uma promessa condicional. Você tem que fazer a sua parte para que Deus cumpra aquilo que Ele está dizendo. A sua parte é honrar ao Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda. Há muitos anos atrás, eu busquei o Senhor nessa direção. Como é que eu posso honrar ao Senhor com os meus bens e com as primícias da minha renda? E o Senhor me deu 5 chaves, e essas 5 chaves eu quero compartilhar com você. Se você honrar ao Senhor, Deus vai cumprir isso que Ele está dizendo. E como é que nós podemos honrar ao Senhor? Existem algumas coisas na palavra de Deus indicadas para honrarmos ao Senhor nessa questão. E eu separei então 5 que o Senhor colocou no meu coração. E a primeira delas é que você tenha que ter o seu coração adequado àquilo que Deus quer nessa área. Você tem que acertar o seu coração em primeiro lugar. É uma postura adequada diante do Senhor. O segundo é praticar a generosidade. Você honra o Senhor quando você pratica a generosidade. O terceiro, a terceira chave, é que você segue os princípios de Deus com relação ao seu trabalho, com o canal de suprimento que Deus deu para você. A quarta chave é que você tem que fazer todo o seu empenho e seu esforço para não contrair dívidas.
A palavra do Senhor é muito clara: a ninguém, o quê? Deveis nada. Alguns de nós usam o versículo contrário: devam sempre tudo. Mas não é essa a palavra do Senhor, irmãos. A palavra de Deus tem muitas instruções nessa questão para nós. E em quinto lugar, a quinta chave que eu quero falar para você é que nós devemos ser pessoas íntegras nesta questão. O que é ser íntegro? É você ser honesto. Você no seu trabalho, você é honesto. Você com seu cliente, você é honesto. Você não rouba. Você não é desonesto. Irmãos, essa é uma palavra para cristãos. Paulo vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. E tenha com que acudir ao necessitado. Não só deixe de roubar, mas trabalhe com as próprias mãos. E tenha com que acudir ao necessitado. Tire do seu bolso para ajudar. Então esses 5 pontos que eu quero estar hoje e na próxima reunião geral falando com vocês. Queridos irmãos, desde que eu falei isso em 2011 com vocês e depois falei em vários lugares, eu tenho recebido muitos testemunhos maravilhosos de como essa palavra impactou algumas pessoas e a vida delas foi transformadas nessa questão. Isso me alegra muito o coração. E eu espero que você seja alguém impactado pela bênção de Deus, pela palavra do Senhor, e que você possa começar a seguir nessa realidade. A primeira chave, então, é a disposição correta do coração. Tem 2 grandes pontos aqui importantes. O primeiro dele é que você precisa fazer uma decisão no seu coração de servir ao Senhor e não servir a Mamon. O que o Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Queridos, a riqueza, o dinheiro, é Mamon. Há uma potestade. Mamon é uma potestade. E que o Senhor Jesus está dizendo: você não pode servir aos 2. Ou seja, você como discípulo de Jesus, eu e você precisamos tomar uma decisão deliberada do nosso coração de servirmos ao Senhor. Você já fez isso? Você está livre de Mamon? Não responda muito rápido. Não responda muito rápido. Mamon é muito sutil nas nossas vidas. E há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu escrevi 10 coisas que seriam um sinal de que Mamon está influenciando as nossas vidas. Eu gostaria de passar por esses 10 pontos rapidamente com você. O primeiro deles: quando nós só pensamos em dinheiro, quando o nosso foco só está naquilo que nós não temos ou naquilo que nós queremos ter, e estamos sendo infelizes com a nossa situação financeira, Mamon está lá. Esse é um sinal de que Mamon está influenciando as nossas vidas. Segundo, quando o dinheiro é a sua segurança e você coloca toda a sua confiança nele, então você se torna servo de Mamon, e ganhar dinheiro a qualquer custo se torna o seu objetivo. Isso é Mamon. Terceiro, quando você avalia as pessoas e a si mesmo pelas coisas que elas têm. Quando você passa a se relacionar com as pessoas, a depender da grife que usam, do carro que possui, da casa que tem. Mamon está por aí. Quarto lugar, quando você, sendo rico, tendo suficiente dinheiro, tem posses, mas você tem medo de perder tudo. Ou da mesma forma, se você tem escassez, se sente pobre, mas você tem receio da falta de provisão que vem de Deus. Mamon está presente. Quando você acredita na mentira de que se você tiver dinheiro, será alguém na vida, terá paz, felicidade, segurança,
Ou se você acredita que se tiver roupas caras das melhores marcas, que as pessoas vão ouvi-lo e respeitá-lo, a influência de Mamon está sobre a sua vida. Seis, quando você começa a viver conflitos com as pessoas por causa do dinheiro. Você prefere perder os amigos, perder a família, mas ganhar dinheiro. Provavelmente você já soube aí de disputas entre as famílias. Morre alguém, o pai ou a mãe, vão dividir a herança. Eram amáveis uns com os outros, maravilhosos, almoço em família, os domingos, todo mundo junto, amava. Mas quando vão dividir a herança, a briga e a falta de paz começa. Mamon começa a reinar. 7. Quando a avareza toma conta do seu coração, quando não há prazer em dar e socorrer o necessitado. Isso é Mamon. A avareza é um dos sintomas de que Mamon está se manifestando nas nossas vidas. Quando você frequentemente compara a sua situação financeira com a dos outros, ou para se gabar em ter mais, ou para nutrir inveja. Aqui vale para todos nós, né? As mulheres comparam as roupas, os vestidos que umas usam e as outras não usam, a casa, comparam o carro, né? Principalmente os homens comparam os carros que têm, ou a moto, ou a bicicleta, ou isso ou aquilo, ou para nutrir inveja, ou para se gabar. Isso é Mamon nas nossas vidas. Quando o dinheiro não é seu servo, quando o dinheiro não é seu servo, mas ele passa a dominar você, isso é um sintoma de Mamon. O dinheiro tem que estar debaixo dos nossos pés, não governando a nossa vida. Quando somos servos das dívidas, preste atenção nisso, irmãos. A situação econômica do país pode estar terrível, né? Então, a gente acha normal isso. Quando somos servos das dívidas, quem está debaixo da influência de Mamon raramente será capaz de definir as suas prioridades em função das necessidades reais. É levado quase sempre por desejos, mesmo que ao custo de dívidas. Ou seja, o que é a sua prioridade? A sua prioridade é definida não pelas suas necessidades, mas pelos seus desejos. Você às vezes vou usar as irmãs aqui, desculpe, né? As irmãs têm a necessidade de uma bolsa, sim, mas ela tem um desejo de uma bolsa muito cara. Às vezes uma bolsa atende, mas a necessidade é de uma bolsa, mas não. Ela quer uma bolsa muito cara, Louis Vuitton. Né? Pouco tempo um amigo meu, a esposa dele ficou viúva, então ele juntou tudo lá da esposa dele, colocou com uma pessoa a administrar e desfazer das coisas da esposa. Ele descobriu que tinha bolsa lá de 60 mil reais. Eles eram muito ricos, podem fazer isso, mas o que eu quero dizer é que nós não podemos nos governar pelos desejos que nós temos, mas pelas necessidades. As necessidades é que devem nortear as nossas prioridades. Queridos irmãos, vejam, façam uma indagação de uma boa consciência. Essa é uma primeira coisa para nós honrarmos com o Senhor, a disposição do nosso coração. E na disposição do nosso coração, nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou servir ao Senhor e não a Mamon. Faça isso hoje. Tome essa decisão. Declare isso. Senhor, eu vou servir a Ti e não a Mamon. E pise no Mamon. O Mamon tem que estar debaixo dos seus pés, tem que ser servo seu. Você vai estar honrando ao Senhor fazendo isso. A segunda coisa, dentro da disposição correta do coração, é você crer e você se colocar como de fato você é um mordomo de Deus. Você é um administrador do Senhor. Tudo que vem às suas mãos, saiba,
que tem um dono. Sabe quem é o dono? É você? Exato. Tudo que vem às nossas mãos, irmãos, somos administradores do Senhor. Na verdade, o Senhor Jesus nos comprou, nós mesmos pertencemos a Ele. E aquilo que está nas nossas mãos, o que está acontecendo? O Senhor está colocando nas nossas mãos para administrarmos. Queridos irmãos, hoje talvez seja um dia importante, hoje, domingo, dia 21 de maio de 2023, que horas são agora? Quase 11h30, sei lá, para você fazer uma declaração diante do Senhor. Você ainda se acha dono do que vem às suas mãos? Se você acha, faça uma declaração, transfira isso agora para o Senhor. Diga: Senhor, tudo que está nas minhas mãos, eu declaro que pertence a Ti. E Senhor, eu quero que o Senhor me dê a capacidade de ser um bom mordomo e um mordomo fiel. Eu quero ser um administrador daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Quando você faz isso, a avareza já começa a ir embora, irmão. Vai embora. A avareza no seu coração vai para lá, porque não pertence a você, é do Senhor. Mas também você agora vai ser cuidadoso, que você está cuidando daquilo que não pertence a você e pertence ao Senhor. Você precisa administrar de acordo com a vontade de quem? Sua ou do dono? Nós, por exemplo, somos empregados. Quando você está lá na empresa, você administra aquela empresa de acordo com a sua vontade ou de acordo com a vontade do dono? É do dono. Você tem que administrar as finanças que estão nas suas mãos, as questões materiais que estão nas suas mãos, de acordo com a vontade do dono, que é o Senhor. E o Senhor já diz na palavra, em tantos versos da palavra, como Ele quer que você administre. Ao despenseiro, que se requer dele é que ele seja encontrado o quê? Fiel. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que é fiel no pouco? Sabe o que é pouco? É tudo que Deus colocar nas suas mãos hoje e representa pouco diante daquilo que Ele vai te dar quando Ele voltar. Queridos irmãos, essa questão de finanças é extremamente importante nas nossas vidas. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou do servo infiel, né? Mas que depois ele foi até elogiado, que ele devia tantas coisas, ele começou a abater a dívida dos outros. Mas olha, vou ler para você em Lucas 16, a partir do versículo 9. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos. Jesus falando. Para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lembre disso aqui, isso aqui aplica em tudo na nossa vida, né? Se você é fiel numa folhinha de papel, que seja num alfinete, significa que você é fiel nas grandes coisas, mas se você não é fiel nessas pequenas coisas, você também não é fiel nas coisas grandes. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Jesus está fazendo essa pergunta. O que são riquezas de origem justa? Tudo que está nesse mundo é de origem injusta. O mundo jaz aonde? No maligno. O dinheiro, as bens, tudo isso aí é riqueza de origem injusta. Aqui Jesus está falando que é dinheiro do tráfico, não é dinheiro da dobradinha, sei lá, da raspadinha, outra. Não, Jesus está falando de modo geral. E Jesus está dizendo, se você não é fiel na administração dessa riqueza, daquilo que é colocado nas suas mãos, quem vai te confiar o quê? A verdadeira riqueza. Qual é a nossa verdadeira riqueza, irmãos? É aquilo que nós vamos receber quando Jesus voltar. Mas agora, se você é fiel agora, você está preparado para receber aquela riqueza que Ele vai te dar. Então entenda, administrar bem as suas finanças, você ter uma vida ordenada de acordo com a palavra de Deus, é um treinamento para reinar com Jesus, irmãos. Queridos irmãos, abra sua mente e seu coração.
Se você tem uma administração de acordo com os princípios de Deus, o Senhor vai recompensá-lo quando Ele voltar. Agora você e eu estamos sendo treinados. Jesus diz aqui, olha, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, alheio é do outro. O que está nas suas mãos pertence a você ou ao outro? O que você tem que está nas suas mãos, seu emprego, seu dinheiro, sua casa, seus bens, pertence a você ou pertence ao outro? Ao outro, quem é esse outro? O Senhor! E aqui está dizendo, se você não é fiel na aplicação dessa riqueza alheia, daquilo que não é seu, daquilo que está nas suas mãos, mas não pertence a você, quem vos dará o que é vosso? Hoje você tem uma riqueza que não é sua nas suas mãos para administrar, mas se você for fiel à administração dessa, quando você for para o Senhor, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai te dar a sua verdadeira riqueza. Quem vos dará o que é vosso? Vocês percebem, irmãos? Vocês estão percebendo? Que maravilha será? Se nós hoje formos fiéis, se seguirmos os princípios de Deus nessa questão, se formos mordomos fiéis, bons administradores, nós estamos sendo treinados para uma verdadeira riqueza que Deus quer colocar nas nossas mãos. Mas o teste é agora. Com isso aí, eu imagino que acendeu algumas luzinhas aí na sua consciência, na sua cabeça. Opa, puxa vida, não está bem aquilo, eu tenho que fazer isso, olha, é isso. Precisamos nos acertar. Precisamos ir diante do Senhor. Primeiro, então, uma decisão deliberada de servir ao Senhor e não a Mamon. Segundo, viver como um mordomo do Senhor. Tudo pertence a Ele, não a você. Nessa questão ainda do coração, deixa eu apenas citar para você, mas uma outra coisa importante é que você guarde o seu coração. Você guarda o seu coração de quê? De algumas coisas, por exemplo, da avareza. Jesus falou, tende cuidado de guardar-vos de qualquer avareza, Lucas 12:15. Guarde o seu coração do desejo de simplesmente enriquecer. Não te fatigues para serem ricos, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 4 e 5. Não coloque o seu coração nisso. O amor ao dinheiro. Paulo vai dizer a Timóteo, ficou em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Confiar também nas riquezas, como eu acabei de ler em Provérbios, se você confia nas riquezas. Provérbios 11, 28, quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O seu coração também está correto, é você fazer também como Paulo falou, é você aprender o contentamento. Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Estar contente não é que você vai ser uma pessoa alienada, não é que você vai ficar assim, eu estou nessa situação, então para que eu vou estudar, para que eu vou trabalhar, para que eu vou fazer as coisas com excelência, não, está tudo bem, não é nesse sentido, mas é que você está contente naquela situação que você sabe que Deus quer você. Sabe, o seu coração está em paz. Às vezes, nós ficamos insatisfeitos, porque os nossos alvos, as nossas prioridades se tornam as prioridades desse mundo. O mundo está indo numa direção e nós queremos ir junto, e ficamos insatisfeitos. O nosso coração cobiça, Fica cobiçando, igual Acã cobiçou aquela capa, e ele foi lá e roubou a capa e escondeu. Às vezes o nosso coração não está correto, não estamos contentes. E por último, nessa questão do coração, então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Buscai, pois, todos sabem de cor, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vêm por acréscimo de Deus.
Se você busca o reino de Deus, vem por acréscimo. As demais coisas, o Senhor está falando de coisas materiais. Primeira coisa então para você honrar o Senhor, a primeira chave que eu quero passar para você, que eu recebi do Senhor para a minha vida e que funciona. Disposição correta do seu coração. Toma a decisão de servir ao Senhor e não a Mamon. Tome a decisão que você não é dono de nada, mas tudo é do Senhor e você é um mordomo, um administrador do Senhor. E guarde o seu coração dessas coisas, né, que eu citei, da avareza, de querer ser rico. Guarde o seu coração de amar ao dinheiro, de amar a riqueza. Se você deu esse primeiro passo, você vai estar honrando muito o Senhor. Você já vai ver uma mudança muito grande na sua vida. Mas eu quero passar para a segunda chave. E eu vou falar só mais essa segunda chave agora, e as outras três eu vou deixar para a próxima reunião. A segunda chave, a prática da generosidade. Você honrará o Senhor se você tiver uma prática de generosidade na sua vida. Queridos irmãos, o nosso Deus, o caráter do nosso Deus é de um Deus generoso. A começar no centro do Evangelho, Deus amou o mundo inteiro. Que Ele fez o quê? Que deu seu Filho. O coração de Deus é um coração generoso. E Deus quer que esse caráter dele esteja nas nossas vidas. E claro, se nós caminhamos nessa direção, o Senhor como que para nos estimular, para estimular os seus filhos, o que o Senhor faz? O Senhor vai dar também recompensas. Às vezes nós temos medo dessa palavra recompensas. Achamos, não vou fazer isso não, porque não é por amor, é por recompensa. Deixe-me falar, você talvez esteja querendo ser melhor do que o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, a palavra de Deus fala que Ele suportou a vergonha da cruz. Por causa de quê? Alguém se lembra? Por causa da alegria que lhe estava proposta. O Senhor tinha uma recompensa ao aguardando. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, muitas vezes, ela vai trazer o estímulo para nós, vamos chamar assim, uma motivação para mantermos aquilo que Deus quer que façamos. O Senhor vai nos recompensar. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus fala que quando Ele voltar, Ele diz, eu vou recompensar a cada um segundo o quê? As suas obras. Não tenha medo da recompensa de Deus, irmãos, é a recompensa do Senhor. É claro que o seu coração não é fazer barganha com Deus, mas é o Senhor. O Senhor está dizendo, se você honrar a Ele com os seus bens, as primícias de sua renda, você vai estar cheio a sua despensa, você vai ter abundância na sua vida. A questão da generosidade, ela é tão maravilhosa que Jesus falou, isso ficou registrado em Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós precisamos ter o nosso coração alargado nessa questão. O mundo diz que você precisa reter bastante para ter. Mas a palavra do Senhor diz que quanto mais você dar, mais você vai receber. Dai e dar-se-vos-á. Como? Quem sabe o resto do verso aí? Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão. Eu lembro, era um jovem ainda, jovem pai, né? Eu morava em Macaé, tinha meus 20 e poucos anos, mas já era pai. Então um dia eu fui vocês lembram, talvez alguns são da minha época aqui, sabe, mas tinha aqueles carrinhos de pipoca, né? Na praça e tal. Eu fui lá, eu dei vontade de comer pipoca, eu vou lá comprar um saquinho de pipoca. Aí cheguei e pedi um saquinho de pipoca para aquele senhor. Aí ele foi e encheu. Aí ele sacudiu o saquinho. Aí colocou mais. Aí depois que ele colocou mais, ele pegou a pazinha, socou ali e colocou mais. E eu me lembrei desse verso, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida.
Transbordante! É assim que Deus nos dá, queridos irmãos, quando você entra nessa realidade de generosidade. Oh, irmãos queridos, faça um teste. Eu desafio a você a fazer essa prova. Oh, queridos irmãos, essa é a palavra de Deus. Essa não é a palavra do homem. Dar e dar-se-vos-á. Eu lembro meu filho, a gente sempre ensinou isso lá em casa para eles. Mas meu filho, quando ele terminou o estágio dele, começou a trabalhar, e ele sei lá como é que ele fez, mas só sei que ele deu uma oferta para não sei quem. E ele chegou para mim animado: poxa pai, olha como é que funciona, hein? Ele tinha dado uma oferta e tinha recebido, acho que um aumento ou alguma coisa, ou um bônus, não sei o que, no trabalho dele. Pai, mas aquilo, estão vendo? Eu acabei de fazer isso, mal acabei de receber. Queridos irmãos, a palavra de Deus funciona. Eu quero te encorajar nessa manhã a alargar o seu coração na generosidade. Alarga o seu coração, irmãos, na generosidade. Provérbios 11, 24, foi o texto que nós colocamos no anúncio aí. Diz assim: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Você crê nessa promessa de Deus? Isso aqui, irmãos, é a palavra do Senhor. Isso aqui não é evangelho da prosperidade não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Se você já passou pela primeira chave de consertar o seu coração, agora essa segunda chave da generosidade vai funcionar maravilhosamente na sua vida. Você vai estar desimpedido. Você vai estar com o coração alegre em fazer a vontade do Senhor. Mas Deus vai te recompensar. Não só lá na glória quando Ele voltar, mas aqui e agora. Essa promessa de Deus tem o sim de Jesus Cristo, 2 Coríntios 1, versículo 20. Pois quantas são as promessas de Deus, temos nele, em Cristo, o quê? O sim. O sim de Deus. Quem garante que essa promessa vai se cumprir na sua vida, sabe quem é? O Senhor Jesus. Ele é o garantidor das promessas de Deus, irmãos. Oh, queridos irmãos, quem está garantindo não é o irmão Billy, não, que está te falando aqui. Quem está te garantindo é o Senhor Jesus. O Senhor é que está garantindo a cada um de nós. A palavra do Senhor, irmãos, nos recomenda isso. Paulo vai falar, olha, os ricos, inclusive, os cristãos, está dizendo, 1 Timóteo 6,18, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Os irmãos, Paulo vai falar sobre os irmãos da Macedônia. Eles não tinham muitas posses, eles estavam numa situação difícil financeiramente. Mas Paulo vai falar que da pobreza deles, da escassez ainda que eles estavam, o que eles fizeram? Diz aqui Paulo: a profunda pobreza destes superabundou em grande riqueza na sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Os irmãos, eles não tinham muitas posses, mas eles estavam rogando a Paulo: nós também queremos, nos deixe participar, de ajudar os irmãos que estão com problemas lá na Judéia. Mas Paulo continua: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha, antes deles darem oferta deles, eles se deram primeiro ao Senhor. Então, a generosidade aqui, eu estou colocando ela em segundo lugar como a chave para honrarmos o Senhor, mas a primeira foi colocar o coração correto, você se oferecer ao Senhor. A sua oferta, primeiro vai a sua vida como oferta e depois a sua oferta material.
Eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 9, para me acompanhar. E nesse texto eu quero colocando algumas verdades sobre este assunto. Em 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou pular aqui e começar no versículo 5. 2 Coríntios 9, 5. Paulo está falando aqui das ofertas que seriam recolhidas lá entre os irmãos. A generosidade deles para ajudar outras igrejas. A generosidade dos coríntios para ajudar outras igrejas. E diz assim, versículo 5, 2 Coríntios 9, 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparassem de antemão a vossa dívida já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade, não de avareza. A nossa oferta deve ser essa expressão aqui, de generosidade e não de avareza. Versículo 6, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que Paulo está falando aqui, irmãos? É plantar evangelismo? É plantar o amor simplesmente nas palavras? Paulo está falando aqui de quê? De oferta, de finanças, de coisas materiais que os irmãos iriam ofertar para os outros irmãos que estavam em dificuldade. E Paulo está dizendo então que aquele que semeia pouco, o que vai acontecer com ele? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Vamos repetir? Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Vamos continuar e vamos repetir? O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Vamos repetir? O que semeia com fartura, com abundância, ceifará. Queridos, isso aqui é finanças. A nossa generosidade é uma semente. Lembre-se disso. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, importante. Eu lembro do meu pai, falando do pai dele, eu era jovenzinho, sentado na mesa, meu pai sentava lá, ficava um tempão, às vezes eu até achava ruim, que era muito tempo, queria brincar, mas meu pai está lá me ensinando. E ele me ensinou algo que eu quero fazer uma pergunta para você. Você está comendo as sementes que Deus te dá ou você está plantando elas? Você está comendo as suas sementes ou você está plantando? Meu pai então falava assim, meu filho, seu avô me ensinou. Ele dizia, meu filho, não coma semente. Não coma semente, planta semente. Qual é o princípio aqui, irmãos? Paulo está dizendo, se você semear, você vai colher. Deus te dá uma parte que é para você comer, e te dá outra parte para você plantar. Você tem que separar uma parte que é semente. Não coma tudo, porque se você comer essa semente, você não vai ter para o próximo ano. Esse é o princípio. E se aplica aqui, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não há uma lei, não há uma regra, é você com Deus, o seu coração. O que você tem proposto no seu coração? E como? Não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Muitos dos irmãos são muito legalistas. Eu não conheço a sua situação, então vou falar sem saber aqui. Mas talvez muitos de nós sejamos pessoas legalistas. Que estamos no Antigo Testamento, naquela situação da lei. Mas nós já não estamos mais debaixo da antiga aliança, mas da nova aliança. Você tem que doar, você tem que ser generoso. Mas algumas pessoas, elas têm a mentalidade do dízimo. E o dízimo é como uma lei ainda. Então estão como que querendo pagar ao Senhor. Irmãos, isso é no Antigo Testamento. Não é no Novo. Agora no Novo, se no Antigo era 10%, né?
Aliás, deixa eu falar rapidamente, eu não vou ter tempo de explicar isso para vocês, mas no Antigo Testamento o dízimo, no fundo, era 23%, tá? Por quê? Tinha o dízimo anual, que você tinha que dar das suas colheitas, para os levitas, tinha o dízimo anual que você dava para as festas em Jerusalém, 20%, e a cada 3 anos você tinha que dar o dízimo das suas colheitas para os pobres. Quanto que dá? 23%. Então, se você é um legalista, então vá para os 23%, não para os 10%. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é se na lei era 10%, esse é o mínimo para você começar abrindo o seu coração na generosidade, é o mínimo. E quanto mais você semear, mais você colherá. Por quê? Porque olha o que o versículo 8 vai dizer aí. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, preste atenção aí, irmãos. Vocês estão me acompanhando? Presta atenção, olha aí. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo às vezes... Opa, ainda bem que alguém me socorreu ali. É às vezes? Sempre. Em tudo, irmãos. Pouquinho. O que está escrito aí? Vamos falar alto? Ampla suficiência, repita aí, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Queridos irmãos, essa é a vontade de Deus para você e para mim. Não pense que a pobreza é a vontade de Deus. Não, irmãos, Deus quer que cada um tenha o que comer. Davi disse, olha, já fui jovem, agora sou velho, e nunca vi o quê? O justo, desamparado, mendigar o pão. Não, Deus deu suprimento. E aqui a palavra do Senhor está dizendo para que você e eu tenhamos sempre, em tudo, ampla suficiência. É ampla suficiência, é mais do que você precisa. Para quê? Para você reter para você? Não, para você se abrir em generosidade. Queridos irmãos, é claro que alguns de nós às vezes passam por dificuldades financeiras. Mas você ficar sempre na dificuldade financeira, esta não é a vontade de Deus para a sua vida. Está alguma coisa errada, irmãos. Você não está administrando certo, você não está seguindo os princípios do Senhor, né? Alguma coisa está acontecendo que você precisa descobrir, precisa voltar para a palavra de Deus, porque aqui está claro, Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo, que é tendo sempre em tudo ampla suficiência. É claro, se você não trabalha, não adianta você querer ter dinheiro, não vai ter suficiência para sua casa, né? Você não trabalha. Vai ter com a formiga ou preguiçoso, né? Isso é que a palavra de Deus diz. E o remédio para o preguiçoso, sabe o que é? Deixar ele passar fome. Paulo diz, aquele que não trabalha também, o quê? Não coma. Às vezes nós somos muito protetores dos irmãos preguiçosos. E a gente está sempre acudindo eles ali, dando dinheiro para eles continuarem a serem preguiçosos. Mas a palavra do Senhor é muito séria. Não coma. Nós vamos falar isso nas próximas, mas hoje aqui a generosidade. Vamos voltar aqui. Tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Queridos irmãos, olha aqui. O que vai acontecer? A sua justiça permanece para sempre. Queridos irmãos, vai muito além do que ajudar alguém. Essa justiça sua, esse ato seu de justiça, permanece para sempre diante do Senhor. Ó, queridos irmãos, nós estamos num treinamento aqui para reinarmos com Jesus. E não queremos ser reprovados. Nós queremos reinar com o Senhor. Nós queremos ser aprovados. Versículo 11, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. O que Paulo está dizendo aqui para nós pelo Espírito Santo? Que a sua generosidade, ela faz com que as pessoas
Deem graças a Deus, tributem graças ao Senhor. Quando a sua generosidade alcança alguém e atende a necessidade de alguém, aquela pessoa vai louvar a Deus, porque Deus é que trouxe para ela aquela bênção. É o que está dizendo, sejam tributadas graças a Deus. A prosperidade aqui é para quê? Sendo enriquecidos, não para esnobarmos, não para deixarmos ser influenciados para mamon, não para deixar a avareza tomar conta, mas para toda generosidade. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, aleluia. Se nós, o que nós fizermos na nossa generosidade leva as pessoas a render graças a Deus, irmãos. Não é lindo isto? Versículo 13, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Queridos irmãos, guardem isso, a generosidade é parte da nossa confissão do Evangelho do Senhor Jesus. A generosidade está no coração de Deus, e Deus é generoso. Paulo está dizendo da nossa confissão, a generosidade faz parte da confissão do Evangelho. E começa com Deus, Deus amou o mundo inteiro que deu o seu Filho. Versículo 14, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, ainda tem isso, eles dão graças a Deus, e como receberam a sua ajuda, a sua generosidade, espontaneamente eles começam a orar em seu favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Queridos, deixe-me fazer uma provocação a você. Faça com que a sua generosidade seja a resposta de Deus às orações das pessoas. Ore ao Senhor, você não pode ser descuidado nisso, você tem que orar, Senhor, me dê um impulso certo, para quem eu vou direcionar a minha generosidade? Ou às vezes a pessoa vem a você, se o irmão vem a você pedindo, você, vai embora ali, amanhã a gente vê, não, já veio, então você vai ser generoso, se você vê que é justo aquilo, você é generoso. Mas peça ao Senhor que Ele faça isso, que a sua generosidade seja a resposta de Deus às orações. Eu li há muitos anos atrás uma história que eu sempre gravei ela. Um casal, o irmão era um irmão até um bispo na Inglaterra, um irmão muito erudito, muito culto e tal, mas ele chegou num momento na casa dele que estava faltando algumas coisas. E ele começou com a sua esposa a indagar, por que está faltando isso? Não deveria, conforme a palavra a gente tem que ter ampla suficiência, não deveria. Ele foi na despensa, começou a olhar, e ele viu lá, isso lá há 200 anos atrás praticamente, irmãos. Viu que tinha manteiga de leite, manteiga de a gente passar no pão. Tinha muita quantidade, tabletes grandes. Aí ele chamou a esposa, está aqui a resposta. Pegaram aquela manteiga, dividiram em tabletes, embrulharam aquilo e enviaram para algumas pessoas. E uma das pessoas que enviou era uma irmã, que tinha uma condição financeira muito ruim, e aquela irmã estava no leito, estava enferma, e então ela estava há 3 dias orando, Senhor, eu desejo comer esse pão que o Senhor tem me dado aqui, mas com a manteiga, ela estava comendo um pão seco, Senhor, mande a manteiga, eu gostaria de comer com a manteiga, e a manteiga chegou para aquela irmã, resposta de oração, queridos irmãos, coisas tão simples. Eu lembro de outra história também, um irmão, ele era missionário nos Estados Unidos, estava lá na sua missão, mas o sapato dele, estava amarrando o cadarço dele puiu e partiu, ele emendou ali, fez aquela oração no coração dele, Senhor, eu preciso de um cadarço novo. Aí um outro irmão lá do outro lado, era como se aqui nós estamos no Rio, o irmão lá do Nordeste, o irmão sentiu um desejo, eu preciso comprar um cadarço para aquele irmão, veio naquele sentimento no coração dele, ele achou aquilo muito estranho, eu vou mandar um cadarço para o meu irmão, mas aquilo incomodava ele, e finalmente ele pegou o cadarço,
E mandou uma cartinha para o irmão: olha, desculpe, mas eu acho muito estranho, mas eu senti esse desejo de mandar esse cadastro para você. Resposta de oração. Há pouco tempo atrás, eu e meu irmão fomos a uma conferência nos Estados Unidos, e nós chegamos lá, conhecemos alguns irmãos, e vimos 2 missionárias lá, e conversamos, apresentamos e tal, mas me veio ao coração muito claramente para dar uma oferta para elas. Aí eu fui no caixa eletrônico, saquei lá alguns dólares, e cheguei então à noite lá, sábado à noite, entreguei para aquela irmã: Deus quer te abençoar, toma aqui e tal, beleza. Aí no domingo de manhã, lá naquela conferência, os irmãos têm o hábito de testemunhar das coisas que Deus está fazendo durante a semana. E foi lá testemunhar, quando eu vejo, está aquelas 2 irmãs lá na frente. E aí as 2 irmãs falaram: olha, nós estávamos sem dinheiro para aluguel, mas ontem à noite Deus providenciou exatamente a quantia que nós precisávamos para pagar o nosso aluguel. A sua generosidade, tornando-se resposta à oração. Que bênção é, irmãos? Que bênção! A palavra do Senhor tem um verso em Provérbios que sempre me intrigou bastante. Provérbios 19, 17, diz assim: quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Eu sempre, como é que eu vou emprestar a Deus, né? Emprestar a Deus. Até que até que eu entendi aquela situação de Jesus. Jesus, ele estava ali com a multidão, e tinha 2 barquinhos ali, e a multidão estava pressionando, e Jesus então entrou num dos barquinhos, que era o barquinho de Pedro, Simão Pedro, e se afastou um pouco, e falou para o povo, e depois, antes de Jesus devolver o barco, sabe o que Jesus fez? Mandou eles lançarem as redes. Eles tinham passado a noite inteira, não tinham pegado nada, mas sabe o que aconteceu com aquela devolução do barco que Pedro emprestou para Jesus? O barco foi emprestado vazio e voltou o quê? Cheio de peixes. Quando você empresta a sua casa para os irmãos se reunirem, quando você faz um serviço no seu carro para ajudar alguém, você está como que emprestando ao Senhor, e o Senhor vai te recompensar. Queridos irmãos, essa é a bênção de Deus. Abra o coração na generosidade. A generosidade, irmãos, tem como recompensas até mesmo reinar com Jesus. Deixa eu citar rapidamente para vocês, está em Mateus 25, depois você olha lá no versículo 31 ao 40. Jesus naquele dia, ele separa as ovelhas dos bodes, estão lembrados? E ele diz: vinde benditos meu Pai para o meu reino, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestisse, estava preso e me visitaste. Senhor, mas quando foi que fizemos isso? Quando fizeram a um desses pequeninos. A generosidade abre a porta do reino milenar para nós, irmãos. Pense nisso. Esses aqui entraram no reino porque foram pessoas que foram generosas com aqueles pequenos do Senhor. E os que ficaram de fora porque não foram generosos. Pense nisso. Queridos, como é que nós vamos praticar isso? Eu já estou dando vários exemplos aqui com a palavra, mas só para ficar um pouco mais claro e sistematizado na nossa mente, para a gente guardar. Daqui para frente, eu gostaria de desafiá-la a pensar fora da lei e pensar na nova aliança. Que seu coração fosse alargado na generosidade, que você não fosse uma pessoa legalista que ficasse lá pagando, né, como uma obrigação a Deus, como se você pagasse Deus, né, fosse obrigado a te abençoar ali. Não, mas que você seja alargado na generosidade. O dízimo, ele é algo que é requerido, definido, e ele é uma bênção, né? Na antiga aliança ele é uma bênção se você dá. Se você não dá, você era amaldiçoado. Mas na nova aliança não, irmãos, você dá segundo o coração. Deus não vai te amaldiçoar você se você não estiver praticando o dízimo. Mas o Senhor quer te encorajar a ser generoso para que Ele também possa te abençoar. Da nova aliança é a graça de ofertar, é um privilégio, segundo o que tiver proposto no coração, com grandes alegrias e muitas bênçãos que vêm daí. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração.
Mas eu quero te encorajar. Se na lei eles começavam com esses 10%, que eu falei para vocês que no fundo era 23%, comece com esses 10%, coloque no seu coração. Não, eu vou honrar ao Senhor. Semeia. A sua generosidade é uma semente. Quanto é que você vai colher? É o que você vai plantar. Como e quando nós devemos dar, irmãos? Sempre que surgir a necessidade, ou mesmo fora da necessidade, quando Deus te der impulso no coração para ajudar. Obedeça esses impulsos do Espírito Santo. Existe sim uma prioridade, né? A palavra de Deus diz que a prioridade nossa nessa questão das finanças é primeiro cuidar dos de casa. Olha o que Paulo vai falar em 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Os filhos precisam cuidar dos pais que já estão mais idosos. Os filhos precisam cuidar da mãe que ficou viúva. Os filhos precisam cuidar do pai também que ficou viúvo. Os filhos precisam cuidar da sua casa. Lá na lei, né, o Jesus falou assim, olha, vocês estão querendo invalidar a lei de Deus, porque eles diziam assim, não, aquilo que era para eu cuidar dos meus pais, é uma oferta ao Senhor. Ele está dizendo, não, eu não vou dar para meus pais, mas eu vou ofertar a Deus. E o Senhor Jesus está falando, vocês estão invalidando a palavra de Deus. Queridos, leve-se a sério, você precisa cuidar dos de casa primeiro. Se você não cuida dos de casa, diz a palavra, você é pior do que o incrédulo e tem negado a fé. Você precisa levar isso a sério. Segunda prioridade nossa são os pobres e os necessitados, as necessidades dos santos. Compartilhai a necessidade dos santos. Nós precisamos ajudar. Lá na igreja, no início, separaram aqueles diáconos para cuidar das mesas das viúvas. Tinham aqueles irmãos que não deixavam faltar para aquelas irmãs. Os necessitados, a palavra de Deus diz que nós precisamos colocar a nossa atenção. Provérbios vai dizer, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Deixa eu ler esse versículo de novo, ele é muito sério. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Sabe o que o legalista faz? Não, já dei meu dízimo lá na igreja. Eu já fiz a minha obrigação. Ó, queridos, isso é lei, isso não é coração, isso é avareza. Mas o generoso, expansivo, onde tem necessidade, ele vai acudir. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28, 27. Romanos 12, 13. Compartilhai a necessidade dos santos. Queridos irmãos, família, pobres e os santos em necessidade entre nós e os obreiros do Senhor. Nós precisamos honrar aqueles que se afadigam na obra de Deus, aqueles que são pessoas separadas no ministério. Entre nós precisaríamos ter irmãos dedicados, irmãos, para a obra avançar. Mas o que acontece? Porque nós não damos esse passo de generosidade, os irmãos ficam lá trabalhando, ao invés de ficar dedicados exclusivamente à obra. E a palavra do Senhor diz, por exemplo, 1 Timóteo 5,18, pois a Escritura declara, não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Estava falando aqui, Paulo está falando, né, daqueles que se trabalham no Evangelho. Aquele que trabalha no Evangelho deve comer da onde? Do Evangelho. Os irmãos precisam ajudar. Precisamos ser generosos. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aqui ficou um português sofisticado, mas em algumas traduções você vai ver, de dobrado salário, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Alguns irmãos se separam para a obra e nós temos que honrar esses irmãos. Nós precisamos ter generosidade. Nós congregamos aqui, precisamos ser generosos.
para ajudar aqueles que estão. Eu oro ao Senhor para que Deus levante alguns entre nós que vão ficar separados para a obra, para que alguns irmãos vão em frente e a obra se avance, irmãos. É tão maravilhoso que alguns se separam e tem o respaldo dos irmãos. Nós precisamos pensar nisso, né? Naqueles que se afadigam na obra de Deus, na expansão do reino. Nós precisamos fazer. O Evangelho é de graça, da parte de Jesus, né? Para nós recebemos de graça, aliás, mas Jesus pagou tudo. E quando nós vamos pregar o Evangelho, ninguém que vai pregar o Evangelho vai cobrar para pregar o Evangelho. Para a pessoa que está recebendo o Evangelho é de graça, mas aquela pessoa, ela tem família, ela tem que comer, ela tem que beber, ela tem que vestir, alguém tem que ajudar, alguém tem que pensar na expansão do reino de Deus. E se mamão está fora das nossas vidas, irmãos, nós nos oferecemos com generosidade para participar. Se você não prega o Evangelho, o que você faz? Não, eu vou ajudar quem prega. Nós estamos aqui nessa reunião, tem um microfone aqui na minha mão. Foi de graça, César, que esse microfone chegou aqui? Oi? Não foi não? O irmão está filmando aqui com a câmera, foi de graça, né? A câmera. Esse salão aqui veio de graça, irmãos? Não. Nós estamos aqui reunidos, sendo abençoados, então nós precisamos ser generosos, nós temos a nossa responsabilidade. Queridos irmãos, às vezes nós pensamos assim, puxa, eu não tenho nada. Não, deixa que os irmãos que têm mais, eles dão. Não, é você e Deus. Coloque como aquela viúva, Jesus olhou ali naquele templo, estava todo mundo lá colocando grandes quantias, e aquela viúva chegou e colocou o quê? 2 moedinhas lá. Mas Jesus falou que quem deu mais? Ela, por quê? Porque ela deu todo o sustento dela. Os outros estavam dando o que sobrava. Está sobrando, deixa lá. Mas ela deu aquilo que tudo que ela possuía. Eu estive numa conferência uns anos atrás, essa mesma conferência que eu falei com vocês nos Estados Unidos, eu fiquei meio incomodado porque naquela conferência, os irmãos, toda nessa reunião, eles pregavam a respeito desse assunto. Generosidade, dinheiro, eu fiquei assim meio incomodado. Mas o Espírito Santo depois foi me tocando de tal forma, irmãos. Todos os dias os irmãos estavam falando a mesma coisa, sempre começava a reunião, era assim. Porque eu comecei a ver um romper de Deus na vida daqueles irmãos que estavam ouvindo a palavra. Eu vi coisas muito lindas lá, aquilo me tocou muito meu coração. Os irmãos tinham a palavra, depois os irmãos iam lá fazer ofertas. E eu comecei a achar assim meio estranho, mas de repente eu vejo uma pessoa vindo com violão e colocando violão lá na frente, né? Tinha lá uma caixa assim, então colocou lá o violão. Aí depois eu comecei a observar, né, as pessoas estavam indo lá, eu vi uma pessoa que chegou e colocou os sapatos lá. E eu fiz questão de observar, irmãos. Era uma bota que estava surrada, inclusive. Estava surrada, irmãos. Mas ele colocou lá como oferta. Por quê? Porque ele queria participar da graça de ofertar. E ele estava rompendo com aquilo que estava no coração dele, para que Deus pudesse abençoar. E os testemunhos que eu ouvi daqueles irmãos, coisas tremendas. Deus dando os irmãos no trabalho, Deus dando assim estratégia para os irmãos trabalharem, os irmãos prosperando e abençoando no reino. Queridos irmãos, o nosso coração precisa ser alargado. Acima de tudo isso, a nossa generosidade tem que ser pelo amor ao Senhor. Jesus, né, falou aquilo que você faz, que a sua mão esquerda não veja o que a direita faz e vice-versa. Por quê? Jesus está falando, não faça para os homens verem. Às vezes a nossa boa ação, a nossa generosidade não é generosidade, mas a nossa generosidade é um orgulho que nós queremos dar para as pessoas verem que nós estamos dando. E Jesus falou, olha, se você está fazendo isso, você será recompensado pelos homens. Mas se você dá a sua oferta em secreto, teu pai que vem em secreto te, o quê? Recompensará. Não fique com medo da recompensa do Senhor, irmãos, aceite, receba. Ele te recompensará. Olha, queridos, eu
Ora ao Senhor para que Deus faça um romper entre os irmãos aqui no Rio de Janeiro. Que o Senhor rompa. Deixa eu dar um testemunho pessoal novamente. Eu morei muitos anos em Macaé. E lá eu era um dos irmãos presbíteros lá. E não é um número grande de irmãos. Mas eu vi uma coisa maravilhosa acontecendo entre os irmãos. Nós praticávamos isso, ensinávamos isso. Eu vi com meus olhos, família após família, sendo próspera nas coisas do trabalho. E Deus honrando a vida daquelas pessoas, porque elas estavam honrando o Senhor. Vi muitas pessoas, família após família. Sabe, de repente, Deus dava uma estratégia, dava um plano, abria uma porta de emprego, abria a porta de um negócio e as coisas prosperavam. Porque eles estavam honrando ao Senhor, o Senhor os estava honrando. Honra ao Senhor com os teus bens e as primícias de sua renda, e se encherão fartamente os teus lagares, né? Transbordarão de vinho. Que bênção é, irmãos. Tome isso como palavra de Deus, que é a palavra de Deus para você. E comece a praticar. Não demore. Tome uma decisão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir alma de espírito e discernir os nossos pensamentos. Senhor, eu oro a Ti para que nessa manhã a Tua palavra faça isso na vida de cada um de nós. E, Senhor, que haja um romper na vida de cada um dos meus irmãos aqui, com relação a esse assunto, Senhor. Que possamos tomar essas chaves que o Senhor nos dá na Tua palavra para honrarmos a Ti mesmo. E bendito seja o Teu nome, Senhor. A Tua palavra diz, o Senhor disse isso, Senhor, que o Senhor honraria aqueles que Te honrassem. Senhor, nós pedimos essa bênção do Senhor para cada um de nós. Dá-nos essa graça, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, Deus falou isso para o sacerdote Eli, através de um profeta. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me não honram serão desmerecidos. Honre o Senhor, Ele vai te honrar. Amém?